Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Clara Mendonça, eu sou psicóloga, estou aqui com a Tainá Costa, fazemos parte do Alento Sem Fronteiras. E se você já está nos acompanhando por aí, pode perceber que temos divulgado uma sequência de vídeos de vários temas importantes relacionados à saúde mental do imigrante. No nosso último vídeo, a gente falou de um assunto importantíssimo, que é a saúde mental das mulheres imigrantes. E é um tema tão importante que a gente decidiu fazer um vídeo à parte falando de um tema dentro desse tema, que é sobre a violência contra as mulheres imigrantes. É muito importante a gente falar. A gente vai falar de coisas aqui que às vezes não são tão legais, principalmente quando a gente fala dos dados, né? Nos assusta quando a gente olha ali as estatísticas, mas o nosso papel como profissional, como pessoa, como mulher e como imigrante é trazer esse assunto à tona, falarmos dos desafios e também sobre os caminhos de apoio. Então, esse vídeo ele é muito importante e o que a gente vai dizer aqui hoje, né, é muito importante para que as pessoas tenham conhecimento, principalmente as mulheres, mas se você, mulher ou homem, está vendo esse vídeo e não está passando por isso, não saia desse vídeo, porque é importante que todas as pessoas tenham conhecimento, pois o nosso conhecimento pode ajudar a salvar vidas, né? Então, olhe para o lado, se aprofunde no assunto, porque com certeza você vai ajudar outras pessoas se você não estiver passando por isso. Vou passar agora a palavra para a Tainá para falar sobre o nosso primeiro tópico do dia. Exatamente, pessoal. Dando continuidade aqui ao que a Clara acabou de comentar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa compreensão, né, sobre a violência contra as mulheres imigrantes. E eu gostaria de começar abordando a temática da violência psicológica. E muitas vezes ela está presente dentro desse contexto da imigração, porque uma das coisas que acontece com algumas mulheres é o fato de estar vulnerável. Tem muitas mulheres que vão, né, nesse processo de imigração por conta de algum relacionamento, e às vezes tem uma dependência financeira, tem uma questão de uma dependência, às vezes, emocional, por conta da falta de círculo, de rede de apoio. E isso dentro de um contexto da violência psicológica que acaba afetando o emocional dessas mulheres, elas podem se caracterizar através de humilhação, de xingamentos, de insultos, do isolamento social mesmo que o parceiro pode estar fazendo com essa mulher. Isso eu estou comentando aqui, mas pode acontecer também com o sexo oposto, tá? A questão da violência psicológica, tem muitas questões ali de manipulação emocional, de ameaças, de abandono, de escutar frases dizendo você não é nada, você veio de um local onde você não tem nada, você precisa de mim. Então, tem muitas frases nesse sentido para tentar diminuir a sua parceira dentro desses contextos, mas a violência psicológica ela não fica somente dentro dos relacionamentos amorosos. Existe essa questão da distorção da realidade, esse tipo de violência também pode ser caracterizado ali dentro do ambiente de trabalho, que muitas vezes a gente fala mais sobre a questão do assédio, né, dentro desse contexto, o assédio moral, o assédio sexual, que também são exemplos ali de violência, tá, contra a mulher imigrante. Outro tipo de violência que é muito característico, que eu até falei no vídeo anterior, é sobre a violência laboral. E o que caracteriza, né, essa violência laboral? O fato de ser imigrante, de muitas vezes estar em vulnerabilidade, de não estar ainda com seu diploma validado, quando aquele imigrante tem um diploma e vai trabalhar em uma outra área, ou da pessoa saber, ele precisa realmente desse emprego, é uma pessoa que não tem uma reserva de emergência e acaba tendo, né, que se submeter naquele momento a determinadas ações ali, você sabe às vezes que você tem direito de receber hora extra, né, mas seu patrão, ele não paga, tem muitas humilhações dentro desse contexto, e naquele momento o patrão muitas vezes sabe
que aquele colaborador ele não pode pedir demissão naquele momento, porque precisa desse contrato de trabalho, seja para permanência no país, ou até mesmo para seus meios, né, de subsistência, não pode sair daquele local naquele momento. Então, tem essa violência também que é muito característica. A gente vê a questão da violência doméstica. Quando nós falamos aqui sobre saúde mental da mulher, nós sabemos que a mulher ela tem muitos papéis dentro da sociedade, ela tem uma sobrecarga de trabalho, então mesmo quando trabalha fora, na maioria das vezes, elas que dão conta dessas demandas do lar, então a jornada de trabalho, ela não acaba quando você finaliza ali às 8 horas no seu serviço, né, fora de casa, quando você retorna, existe muitos serviços ali te esperando. Nós temos a questão do assédio sexual, que é uma violência muito presente também na vida das mulheres imigrantes. Quantos relatos nós já não escutamos? Não precisa nem você sair do Brasil para escutar esses relatos. A gente já sabe que eles existem, que muitas mulheres imigrantes, quando estão, ou até mesmo quando você está viajando, não precisa ser imigrante, está turistando, você pode ser vítima, né, desse tipo de violência, de assédio sexual, o tráfico humano, que é uma existência que muitos, às vezes, não têm dimensão do quanto que é grave, do quanto que afeta a saúde mental de muitas pessoas e a vida como um todo, né? A partir do momento que você é vítima de tráfico humano, o quanto que muitas pessoas não conseguem sair disso, né? Algumas pessoas, a gente escuta o relato da história, né, dessa vivência traumática, mas muitos nunca conseguem sair depois que são traficados, e a Clara vai estar falando mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, nós temos a discriminação institucional, que ela pode acontecer em vários setores ali da sociedade. Uma das questões que a gente muitas vezes escuta é falando sobre a saúde mental dos universitários. Então, às vezes, você migra para fazer um mestrado, uma pós-graduação, seja ela qual for, e você acaba passando por muitas discriminações. Tem muitos relatos de universitários que são diminuídos por conta do local onde vieram, que enfrentam a xenofobia dentro das próprias instituições, fora todos os outros serviços que você precisa, ser negligenciado ali no hospital quando você precisa de um tratamento. Então, a violência contra o imigrante, ela se apresenta em várias facetas. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque relatos, eles existem aos montes, né? Nós vivenciamos, nós escutamos isso dia a dia, isso afeta o nosso emocional, tem um impacto muito negativo no nosso psicológico, e nós precisamos compreender o que ela é, identificar, porque muitas vezes as pessoas que estão passando por essa situação de violência, elas às vezes não se dão conta que é um quadro de violência. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a violência psicológica, é algo que muitas vezes as vítimas, em determinado momento, que elas começam a relatar. Eu passei por isso, isso e isso, mas eu ainda não tinha me dado conta que eu estava passando por um quadro de violência psicológica, eu não me dava conta do quanto que aquilo trazia prejuízo para o meu emocional. E quando elas começam a receber essas informações, elas começam a se dar conta, poxa, esse exemplo acontece comigo, então quer dizer que isso não é normal? Que às vezes aquilo foi considerado padrão normal, às vezes você vem de uma família disfuncional, às vezes aquilo fez parte da tua vida como um todo, então você sai do seu lar, né, ali que você foi criada, vai para um outro que você constrói e continua com esses padrões disfuncionais até aquele momento a pessoa não se dava conta de que estava vivenciando um certo tipo de abuso. Então, é muito importante a gente compreender quais são esses tipos de violência, como elas se apresentam, principalmente nesse novo momento no qual nós estamos vivenciando, né, dentro desse contexto da imigração. E a Clara vai dar continuidade aqui com o próximo tópico. Isso mesmo, Tainá. Agora a gente vai falar dos dados atualizados sobre a violência contra mulheres imigrantes. E é importante dizer aqui que esses dados são referentes a Portugal. A gente sabe que tem mulheres imigrantes no mundo todo, mas a gente escolheu nesse vídeo falar somente de mulheres em Portugal. Se vocês quiserem que a gente se aprofunde em outros temas de maneira mais geral,
ou da realidade de algum país específico, coloca aqui nos comentários que a gente pode estudar e se aprofundar e trazer um material sobre isso. Mas trouxemos Portugal porque é a nossa realidade, e a gente sabe que é a realidade de muitas mulheres imigrantes, né? Portugal é um dos países que mais recebe imigrantes e mulheres. Falando do primeiro deles, que é sobre a violência doméstica, no último trimestre de 2024, foram acolhidos em uma só rede, né? A gente sabe que tem alguns canais de acolhimento, mas a gente está falando da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, com 1.420 pessoas, sendo 51% mulheres. Sobre violência sexual, que a Tainá trouxe no tópico anterior, e que a gente até comentou que daria um vídeo só sobre esse tópico, né? Até setembro de 2024, 344 mulheres foram vítimas de violação em Portugal. E o número sempre se supera a cada ano. Isso é muito triste, porque não é o tipo de número que a gente quer ver crescer, né? É o tipo de número que a gente quer ver a zero, a não existir. E não é, infelizmente, o que vem acontecendo nos últimos anos. O terceiro tópico de dados alarmantes é sobre o tráfico humano. Portugal é um país de destino, trânsito e origem para as vítimas de tráfico humano, de mulheres provenientes do Brasil, Europa Oriental e África. Todos os anos contabilizam-se mais de 7 mil vítimas de tráfico de seres humanos na União Europeia. Esses dados são da própria União Europeia, e só em 2022 o número das vítimas registradas ultrapassou os 10 mil. Então, quando a gente olha para esses dados aqui, é algo muito preocupante, né? A gente está aqui falando porque não é um caso isolado, mesmo se fosse, precisaria ser olhado, cuidado, acolhido. Mas a gente está falando de muitas pessoas passando por isso, né? E por isso que eu comentei no início do vídeo, se esse não for o seu caso, olhe para esses números aqui e veja o que nós, como pessoas, no dia a dia, podemos fazer para ajudar. E falando do tópico 3 agora, a gente vai falar dos principais desafios enfrentados por mulheres imigrantes e vítimas de violência. São muitos também, a gente poderia fazer um vídeo só disso, mas a gente reuniu os principais tópicos aqui para que fique mais fácil o entendimento, a assimilação dos principais, né? O primeiro deles é o medo de denunciar. Eu acho que quando a gente fala de vítimas de violência, em todos os casos, isso independente de país, cultura, mulheres imigrantes ou não, é o primeiro tópico que aparece, né? Só que quando a gente fala da realidade de mulheres imigrantes, a gente adiciona uma camada a mais ali de dificuldade, a gente sabe que tem o receio da deportação ou até a perda da guarda dos filhos, né? Primeira coisa, se eu denunciar, o que vai acontecer? Eu posso ser expulsa do país ou ser separada dos meus filhos, né? A guarda vai para quem? Porque muitas vezes as mulheres não têm o conhecimento dos seus direitos. Elas acreditam que não têm os mesmos direitos por não ser cidadã daquele país de origem, né? Independentemente do status migratório. E a gente tem muito conhecimento das leis que temos no Brasil, né? O Brasil, a gente sabe que tem inúmeras dificuldades, inúmeros problemas em várias áreas, mas uma coisa que a gente tem que se orgulhar é que as nossas leis, elas são muito bem estruturadas, muito atualizadas, em relação a vários outros lugares do mundo, principalmente em Portugal, Europa. O Brasil está muito à frente quando a gente fala na construção de leis de proteção à mulher, de violência ou em outros sentidos, né? E por ser diferente daquilo que a gente tem conhecimento, por às vezes o parceiro ser cidadão daquele país, e junta com a barreira linguística, a dificuldade cultural, a dificuldade no acesso aos serviços de apoio e de justiça, né? Não vão me tratar da mesma forma. Como assim, né? Se eu tô aqui ilegal, e a gente falou isso em outros vídeos aqui, né, da dificuldade, dessas crenças, mas aqui elas se afloram muito mais. E muitas vezes também a gente tem a questão da dependência financeira e emocional. O agressor é o único suporte financeiro e emocional no país de acolhimento. A gente falou também em outros vídeos aqui e sobre a rede de apoio, né? E a gente volta a falar aqui da importância disso.
a questão do isolamento social é algo que dificulta muito o acesso à busca de ajuda, né? Você está longe de tudo aquilo que a gente falou, né? Você está com medo de denunciar, você não conhece as leis daquele país, tem as barreiras linguísticas e culturais. Você depende daquela pessoa que é o agressor para o suporte financeiro e emocional, e cada vez mais vai se isolando, né? O isolamento é algo muito perigoso nesses casos. E a ausência de rede de apoio familiar e comunitária é algo que pode dificultar muito o processo e fazer com que a pessoa demore muito mais a sair dessa situação de violência, a reconhecer que está passando por isso e finalmente pedir ajuda. E no nosso próximo tópico, que é um tópico importantíssimo, a Tainá vai falar um pouquinho sobre o assunto. O quarto tópico, nós estaremos aqui abordando os caminhos de apoio e recursos disponíveis. Pessoal, como a Clara falou, nós estamos em Portugal, então os dados que serão apresentados agora vão ser dados referentes a esse país, mas eu gostaria de dar uma orientação aqui para as pessoas que estão nos assistindo e não estão aqui em Portugal. Muitas vezes nós nunca passamos por uma situação de violência e acreditamos que nunca vamos ser essa vítima. E eu espero mesmo que você que esteja assistindo esse vídeo, que nunca passou por isso, nunca seja uma vítima dessa situação. Mas nós também precisamos nos precaver e compreender qual é a rede que está disponível de suporte no país no qual estamos. Porque, como eu tenho comentado muito aqui, o fato de você ser imigrante, muitas vezes você está em um ambiente que você é vulnerável. A Clara comentou ali sobre essa questão da assistência. Muitos imigrantes, quando buscam suporte em determinados locais, eu não estou nem só me referindo a essa questão da justiça em si, mas não encontra o suporte no qual gostaria ou que sabe que é o ideal, né? Que é o que é praticado ali com os nativos. Então, é interessante nós estarmos ali compreendendo quais são as redes, quais são as ONGs, quais são os suportes ali que de fato têm apoio, né, psicológico, apoio jurídico para o imigrante ali dentro do contexto, ali nas proximidades, para caso a gente esteja passando, né, por uma situação dessa, ou quando a gente conhece uma pessoa próxima, né, que está vivenciando esse tipo de violência, a gente consiga dar essas orientações, essas devidas orientações. Então, vou estar compartilhando aqui com vocês alguns contatos, né, que existem aqui em Portugal. Nós temos a Rede Nacional de Apoio à Vítima de Violência Doméstica, que oferece acolhimento, apoio psicológico, jurídico e social. A linha, a linha telefônica de informação às vítimas de violência doméstica, o número é 800-202-148. É um serviço anônimo e confidencial, e ele é um serviço que fica disponível por 24 horas por dia. Nós temos a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que oferece apoio individualizado, qualificado e humanizado a vítimas de crimes, e o número é 116-006. O atendimento ele é gratuito e confidencial, e ele fica disponível nos dias úteis, das 9 horas às 21 horas, e temos também a organização da sociedade civil, que é a Casa do Brasil de Lisboa, que disponibiliza informações e apoio a mulheres imigrantes. Então, nós temos esses serviços aqui disponíveis para você que é mulher imigrante, que está passando por um caso de violência, ou para você que conhece alguém que precisa dessas informações. Aqui estão os contatos para que essa pessoa receba esse apoio psicológico, apoio jurídico e social que ela precisa nesse momento. Agora a Clara vai dar sequência com o próximo tópico. Eu acho que foi isso que falamos, né? Ah, sim. Agora, eu gostaria de agradecer aqui, pessoal, com relação à participação, por você que ficou até aqui assistindo o nosso vídeo.
E se você quer saber mais informações sobre saúde mental do imigrante, se inscreva aqui no nosso canal, que nós estamos realizando essa série sobre esses vídeos que vão abordar várias temáticas desse processo de adaptação e das vivências. Obrigada, pessoal, por nos assistirem até aqui, por olharem para esse tema que é tão importante. A violência contra as mulheres é uma realidade, a gente não pode ignorar, fingir que ela não existe, e ela precisa ser enfrentada com informação. E é isso que a gente se dispõe a fazer aqui hoje, né? A gente trouxe os dados, a gente trouxe os caminhos possíveis, e reforço que esperamos que você nunca passe por isso, mas essa informação pode ajudar a salvar as pessoas que estão passando por isso. Se você está passando por isso, você não está sozinha, e ofereça ajuda para quem, infelizmente, estiver passando por uma situação de violência. Partilhe essa informação com pessoas que você acha que pode ajudar. E eu e a Tainá temos um grupo terapêutico que pode também oferecer algum tipo de ajuda a mulheres que passaram algum tipo de violência, entre outras coisas. Mas o recado final é que informação é poder, não deixe de se atentar, de estudar e de compartilhar essas informações.